Agora direto para Londres, som e imagem, Ulisses Neto falando sobre a novela do Brexit. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. 11h33 aqui em Londres. Os parlamentares britânicos retomam suas atividades hoje, depois de 2 semanas de recesso, para literalmente definir o futuro do país. A votação sobre o acordo de separação da União Europeia está marcada para terça-feira da semana que vem, dia 15, e nada indica que o texto vai ser aprovado. Tanto que o país já está se mobilizando para as consequências da separação sem acordo. Hoje, pela manhã, o governo começou a fazer ensaios na região de Kent, onde fica ali bem próxima da entrada do Eurotúnel, com carretas para simular os congestionamentos que vão se formar quando o país deixar a União Europeia, se isso acontecer sem o acordo. Porque hoje, fazendo parte, do bloco, os caminhões têm um trânsito quase que livre, passam por inspeções, é verdade, mas não é algo tão rigoroso como países que não têm acordos de fronteira, Então, por isso esse ensaio está sendo feito hoje e já foi uma dificuldade tremenda pela manhã. Não vão ser muitas distintas as regras de relação burocrática do Reino Unido com a União Europeia, em relação ao que o Brasil tem, por exemplo, com o bloco, porque se a separação for realizada sem o acordo, as regras da OMC, da Organização Mundial de Comércio, é que vão passar a valer para os dois lados. E é por isso que os britânicos temem tanto essa separação sem nenhum acerto do lado europeu. Mas, ao que tudo indica, o parlamento não vai ceder à pressão da primeira-ministra. Como parte do seu jogo retórico, para evitar esse cenário, a Theresa May ela insiste que se o parlamento não aprovar o acordo que ela costurou, o Brexit pode até acabar não acontecendo, porque tem gente que fala em movimentações no sentido de atrasar o Brexit por pelo menos mais 2 anos, em realizar um segundo referendo. Tudo isso segue em aberto, E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no dia 29 de março de 2019. A União Europeia insiste em que não vai melhorar as condições do acordo firmado com a primeira-ministra e agora cabe ao parlamento do país definir esse desfecho, definir o desfecho para essa confusão toda que foi criada em 2016. Thiago. Uma observação até para o Ulisses, eu como mero turista, não como um londrino, que o Ulisses já é um londrino. Claro, ele mora em Londres há 50 anos, Uma coisa que causa para mim estranheza, eu acho que é importante a gente comentar essas coisas, é o número de mulheres muçulmanas em Londres cobertas, eu tenho horror a isso, horror. Eu estava numa fila de um café, tinha 7 mulheres muçulmanas, 7 mulheres, as 7 eram muçulmanas, todas cobertas, e uma delas com burca, inclusive, com burca. Então, comparando Londres, Paris, Roma, Londres é uma cidade muçulmana, Porque tem quarteirões, Ulisses, que é só para comida muçulmana, os muçulmanos todos ali, as mulheres, o que me irrita é ver as mulheres cobertas, Mesmo que elas saiam da loja da Chanel com 3 sacolas, que é assim, as ricas, Sai com 3 sacolas, mas aquela agressão às mulheres, E parece que Londres está muito satisfeito com isso. O governo britânico, entenda-se, Porque é uma coisa intolerável, Professor, aqui em Londres, de fato, a presença muçulmana ela é marcante, Existe, sobretudo na região leste da cidade, não sei quais áreas que o senhor passou, mas ali a área leste da cidade tem realmente uma presença muçulmana muito forte. Aqui no norte já é um pouco menor. Essa área onde eu moro, por exemplo, é uma área da comunidade israelense, a comunidade judaica também muito grande. Então existe realmente uma diversidade enorme na cidade. E mais para o interior da Inglaterra, em cidades como Birmingham, por exemplo, então a presença muçulmana é ainda maior. Aqui na Inglaterra não existem leis que restringam a utilização do véu islâmico, como existe lá na França, por exemplo. Então, isso também faz com que a presença de mulheres com burca, como o senhor citou, seja ainda maior. Mas é importante a gente até, falando sobre esse assunto, tentar esclarecer um ponto que muita gente nas redes sociais fala e que não é verdade, que existem áreas aqui em Londres em que a Sharia, em que as leis muçulmanas são implementadas e que existem patrulhas ideológicas e religiosas. Isso não é verdade, Não existe nenhuma área na Inglaterra em que as pessoas não possam circular. É um boato que tem muita força na internet e é uma grande mentira, mas, de fato, a presença de mulheres com véu islâmico aqui em Londres é realmente muito grande e o governo não questiona isso. Inclusive, o prefeito da cidade, Sadiq Khan, é muçulmano.
Mas a mulher dele não usa véu, né? Eu tava vendo a mulher não dele. Usa. Valeu, Ulisses. Bom trabalho. Um abraço, Thiago, professor Vila, a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.